Fala galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo e eu trago aqui para vocês este gigante que é o Xperia C5 Ultra Dual. Ele foi lançado recentemente no Brasil, realmente um phablet, pois ele é muito grande, ele tem uma tela de 6 polegadas que nós vamos ver mais para frente e tem aí vários aspectos bem interessantes que vale a pena aí para quem está procurando um smartphone grande, com uma tela grande e com uma boa configuração de hardware. Então, começando aqui pelo seu design e construção, ele tem mais ou menos as mesmas linhas, de toda a linha Xperia da Sony, mas começa as diferenças, principalmente no material utilizado. Aqui na parte traseira ele é totalmente de plástico, e é um plástico bem liso, pode correr o risco até de escorregar da mão aí. É diferente de outros aparelhos da Sony, da linha Premium, que você tem um vidro na parte de trás e também metal em volta. Ele tem metal em volta, ele tem todo o aro aqui dele é de alumínio, mas vale dizer o que? Que ele não é a prova d'água como são os aparelhos Premium da linha. Ele é um aparelho também bem fino, ele tem 8,2 milímetros de espessura. De tamanho assim, de altura, ele tem 164,2 e de largura 79,6 milímetros. É um aparelho relativamente pesado, pode incomodar alguns aí que ele tem 187 gramas, então é um aparelho bem pesadinho aí. Mas no geral é um aparelho bem construído, ele é lacrado, não tem como acessar a sua bateria. Mesmo como já foi dito, embora não sendo a prova d'água, ele tem uma boa construção aqui na parte da frente. E o C4, o anterior a ele era de plástico em volta, ele pelo menos trouxe essa feature da linha Premium, que é todo o aro dele é de metal, também tem aquelas quinas, que é um plástico super resistente que a Sony coloca. Agora vamos falar aqui da sua principal feature, ou talvez uma das principais, que é a sua tela de 6 polegadas. Ele é realmente uma tela muito grande, ela é uma tela de IPS e tem uma resolução Full HD, mas ela tem esse brilho muito legal porque ela traz ali a engine Bravia 2, que é utilizada também nos aparelhos Premium, bem como nas TVs da Sony. É uma tela que no geral, você em qualquer ângulo que você olhar ela, qualquer ângulo aí você vai ter uma boa visualização em tudo. Uma das suas principais features é o que? É uma diferença no design, tomara que a Sony adote em outros aparelhos, que ele praticamente não tem borda. Notem aqui que é cerca de 2 milímetros apenas a borda, então você tem um aparelho que, embora tenha uma tela grande, ele, em termos de tamanhos gerais, ele acaba não parecendo tão grande, justamente por causa das bordas. Até a borda inferior também é menor do que normalmente nós encontramos em outros aparelhos da Sony, e a de cima só é um pouco maior porque abriga tanto a sua câmera como o seu flash. Então, no geral, se trata de um aparelho que tem. Então, no geral, podemos dizer que ele tem aí uma excelente tela, o Xperia C5 Ultra Dual. Em termos de hardware, ele, diferente da maioria dos smartphones da Sony, ele não utiliza um processador da Qualcomm. Nesse caso, assim como o anterior Xperia C4, ele usa um processador da MediaTek. No caso, esse aqui é um MT6752, ele é um octa-core, já tem 8 núcleos e 1.7 GHz, núcleos Cortex A53. E a GPU dele é uma Mali T60MP2, então é uma GPU muito potente, que roda aí qualquer jogo que você tiver hoje aí, que nós tivermos na Google Play, ele roda aí sem problema. E ele tem 2 GB de memória RAM, poderia sim ter 3, mas ele tem 2 GB, e de armazenamento interno, acho que é um dos pontos fracos aí no aspecto de hardware, ele tem apenas 16 GB. Ainda falando então sobre essa parte de desempenho, ele tem um bom desempenho, excelente desempenho, tanto nos testes práticos como nos testes de benchmark. Por exemplo, eu já fiz o teste anteriormente no AnTuTu, ele fez 45.968 pontos. Então vamos arredondar ele para 46 mil. Em posição, nós vimos que ele só ficou atrás aqui do Galaxy Note 4, do Meizu MX4, mas ele está ainda abaixo somente dos smartphones mais atuais, que utilizam o processador 800 Snapdragon 808.
ou o Snapdragon 810. Então ele tem sim desempenho de topo de linha. A única diferença é que ele não tem um processador Qualcomm, né, que ainda é visto em alguns aspectos, principalmente, né, segundo alguns testes, na multitarefa ele acaba sendo mais rápido que o MediaTek. Mas não deixa de ser um excelente. Repito, que qualquer jogo que você tiver, qualquer coisa que você tiver hoje na Google Play, ele consegue rodar. Vamos colocar aqui, por exemplo, o jogo Need for Speed No Limit, só para nós vermos aqui como ele também tem um bom desempenho para jogos, que é um jogo bem pesado. Vamos colocar aqui. E testei também jogos como o Modern Combat 5, o Dead Trigger 2, outros jogos mais potentes aí, que exigem mais rádio, ele conseguiu rodar sem problema nenhum. Vamos ver aqui esse, como é que ele se sai. Então notem que ele consegue, o gráfico está no máximo, então aqui o gráfico está igual a outros jogos aí, como em outros smartphones, ele roda normal, quando está chovendo, efeitos de poeira, tudo mais. Mostra aí que outros jogos de corrida também, como o Real Racing, o Asphalt 8, ele também conseguiu rodar aí sem problemas nenhum. Então podemos ter certeza aí que em termos de desempenho, quem estiver com esse aparelho não vai ter problema nenhum. Em termos de software, vamos olhar aqui rapidinho. Ele roda o Android, ele está rodando já o Lollipop, a versão 5.0. Ainda não está com a 5.0.1, mas a Sony disse que vai atualizar ele para o Android 6 Marshmallow. A Sony ultimamente ela tem até cumprido, né, seus prazos com a atualização, mas aparelhos intermediários talvez demore um pouco mais, mas o C5 ele está um pouco acima dos intermediários, não chega a ser abaixo, né, dos tops de linha como atualmente o Z3 Plus ou o Z5, mas está acima, por exemplo, de outros modelos anteriores. Então ainda está, vamos esperar que a Sony cumpra aí a questão de atualização. Em cima do Android ele tem aqui a interface Xperia Y. É uma interface que conserva bastante coisa do Android puro, até que a barra de notificação, vemos que ela lembra bastante aí o que nós temos no Android puro. A parte de ícones também, você tem aqui essa configuração da própria Sony, que a classificação, mais usados, para desinstalar você vem direto aqui. Uma coisa interessante, como nós temos um aparelho de 6 polegadas, muitas vezes é difícil nós digitarmos alguma coisa com uma mão só, né, pelo tamanho da tela, só quem tem mãos maiores. Então a Sony agregou aqui uma função interessante. Se você fazer um gesto swipe aqui a partir da lateral inferior, ele então diminui a tela e você arrasta essa tela para qualquer lugar. Então numa emergência você precisa usar com uma mão só, então você consegue aí digitar como se fosse um celular pequeno. Achei interessante isso aqui. Os dois lados funcionam, daqui e também do lado de cá, então é uma característica bem legal aí. Os aplicativos da Sony são o que são utilizados em todos os aparelhos, inclusive alguns indesejados, por assim dizer, que acaba só tomando espaço, porque você com um celular de apenas 16 GB de armazenamento interno, aplicativos de jogos que você nunca vai utilizar, ou de blogs e outras coisas da Sony, acaba sendo só serve para tomar espaço. Ainda bem que alguns dá ainda para desinstalar, mas mesmo assim é meio chato isso. Mas no geral é uma interface bem legal, que você tem ainda opções, por exemplo, de temas. Você tem os temas estabelecidos da Sony e você pode também baixar outros diretamente da loja da Sony, alguns animados e etc. Então ele é uma skin, né, uma interface bem customizável, podemos dizer assim, então é bem legal aqui. Uma outra característica, uma das principais, depende do ponto de vista se é ou não a principal, é justamente suas câmeras. No caso ele tem aqui um sensor de 13 megapixels com abertura f2.2, poderia ser até um f2.0, mas já tem uma boa qualidade.
apenas um LED, ainda que é meio inexplicável porque a Sony teima em utilizar apenas um LED nos seus aparelhos. Você tem a câmera frontal, que é exatamente o mesmo sensor da traseira, também com 13 megapixels, a mesma abertura, só que a diferença é que ela tem uma lente angular, como é para selfie, para caber mais pessoas assim na selfie, e a novidade, ele vem com flash também para utilizar na hora de tirar aí uma selfie. O software da câmera, ela tem as mesmas características que todos os outros smartphones da Sony. Você tem configurações de proporção de imagem, visualização. Em vídeo você escolhe o tamanho do vídeo, se vai utilizar o microfone traseiro ou não, e outras configurações comuns aqui. E nos modos automáticos, você tem todos aqueles modos que a Sony costuma colocar, que é o automático superior, que eu acho o melhor. O modo manual, que nem é tão manual assim, porque você só consegue alterar ali a exposição e o ISO, não tem como alterar a abertura nem a velocidade do obturador. Você tem aqui estilo retrato, máscara, onde tem aqueles efeitos animados, que é esse aqui, o efeito RA. Você tira a foto, escolhe um efeito e aparece aí na tela do celular quando você está tirando foto. Deixa eu voltar a câmera aqui. No geral é uma câmera bem rápida, você pode selecionar aqui com um toque e pode tirar foto pelo botão virtual ou aqui pelo botão normal. Então aqui você tem um resultado. No geral, a qualidade das fotos eu achei boas. Daí na câmera frontal, nós temos aqui as mesmas configurações, a maioria das configurações que tem também na câmera traseira, tanto para filmar como para tirar fotos. E lembrando que ela tem um flash aqui, vocês podem notar que está aparecendo eu aqui, mas aqui há muito espaço que caberia mais pessoas. É justamente essa que é a característica de ter uma lente angular que você pode tirar várias fotos. Vamos testar aqui o flash, vamos deixar ele ativo só para nós prestar atenção aqui, vamos ver, ó. E também é bem rápida. A câmera ela é bem rápida, assim como a câmera traseira, afinal também é o mesmo sensor, então é bem legal isso aí. Então pessoal, esse aqui é o Xperia C5 Ultra Dual, espero que vocês tenham gostado do nosso review. Se gostaram, dá um like aqui embaixo no vídeo e assine nosso canal, porque sempre estamos aí com vídeos novos. O C5 Dual, como já foi dito, é um aparelho tá entre ali um intermediário, entre um top de linha. Você consegue comprar ele aí na base dos 1.800, 1.900 até R$2.000. Aqui embaixo também tem vários links, vocês podem comprar através dele aqui, que são parceiros aqui do Tecmobile. E tem outras opções também nessa mesma faixa de preço, porém nenhum com uma tela de 6 polegadas com tantas boas características e com hardware que é praticamente aí equivalente a muitos tops de linha do mercado hoje. Então com certeza é um smartphone muito bonito, principalmente a respeito das suas bordas bem finas. É um smartphone bem legal aí que quem comprar não vai se arrepender. Então é isso aí, e não esqueçam de assinar o nosso canal e fiquem ligados que em breve temos mais vídeos aqui no Tecmobile só para vocês.